Fundo com formas coloridas em movimento em tons de azul e verde. Ganham e perdem foco. Sobre fundo preto, em letras brancas e amarelas, Talentos Brasil. Ao centro, logo curvilíneo de 5 formas combinadas nos mesmos tons do início. O Talentos Brasil recebe hoje o violeiro, pesquisador e produtor musical Cacai Nunes. Ele vem acompanhado de músicos de grande talento. Dudu Sete Cordas, no violão de 7 cordas, Leon Benon, no cavaquinho e Jorge Lacerda, no pandeiro e outras percussões. Cacai nos brinda com um belo repertório que inclui composições de sua autoria e também de Paulinho da Viola, Dominguinhos, Ernesto Nazaré, entre outros. Vamos conversar sobre a viola, esse instrumento que chegou no Brasil com os jesuítas, e conhecer a versatilidade com que ele usa a sua viola para navegar por vários gêneros musicais brasileiros. Cacai, vamos começar o nosso passeio musical por onde? Pelo compositor Carreirinho, um compositor da tradição caipira, mas que fez um baião muito lindo chamado Ai Amor. E em seguida? Depois Ernesto Nazaré, a gente vai tocar Florô. E depois Dominguinhos com Chorinho pro Miudinho. Cacainunes@gmail.com. Então acompanhe agora o nosso programa Talentos Brasil com Cacai Nunes e Regional Chora Viola. André sai do palco. A banda é composta de 4 instrumentistas, todos homens, dispostos da esquerda para a direita na seguinte ordem. Violonista negro com violão de 7 cordas. Cacai Nunes, branco e é violeiro. Cavaquinista branco e percussionista pardo, o mais velho do grupo. O cenário do fundo é composto de grande tela com faixas verticais coloridas e formas assimétricas arredondadas.
caminho. esquerda, o texto em letras brancas. Florou, Ernesto Lazaré.
André se aproxima dos músicos. Maravilha, Cacá. Eu queria que você falasse agora um pouco da viola. Eu sei que a viola é o irmão mais velho, aliás, bem mais velho do que o violão, né? Exatamente. Eu queria que você falasse da origem da viola e um pouco das características desse instrumento. Bom, esse instrumento chegou de Portugal ao Brasil e aqui no Brasil acabou se espalhando por praticamente todo o território brasileiro. E a gente tem distinções, diversas violas distintas aí pelo território. Então, especificamente essa viola que eu uso é a chamada viola caipira, com afinação muito usada pelas duplas caipiras, muito difundida no centro-oeste do Brasil, aqui Goiás, Minas, até São Paulo também, Mato Grosso. Então essa afinação é basicamente dessa região. E esse instrumento com essa estrutura. Temos um outro tipo de viola no Paraná, que é uma viola própria para se tocar e dançar o fandango. Tem uma viola também no Mato Grosso, que é a viola de coxo, típica do estado do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. No Nordeste, a gente tem a viola do nordestino, do repentista, né, do cantador, que é uma viola basicamente para se apoiar o verso, né? Então, uma viola mais de acompanhamento, não há um desenvolvimento instrumental tão grande. Mas existe diferença de sonoridade, por exemplo? Muito grande. Né? Todas essas violas têm diferenças. E aí tem uma outra viola, que é a viola machete, que é típica também da região do Recôncavo Baiano, para se tocar o samba chula e o samba de roda. Então, a viola, mesmo sendo um instrumento, digamos, interiorano, é um instrumento também muito presente aí em diversas regiões do país. Então, vou aproveitar aqui a presença do Dudu também, né, que toca violão de 7 cordas, para saber também um pouco mais do instrumento dele. Dudu, como é que funciona o violão de 7 cordas e como é que ele convive com a viola? Com a viola, assim como em outras formações regional com outros solistas, serve mais ou menos com um bom casamento com cavaquinho. Fica fazendo ali a cama, né, para o solista poder ficar à vontade, né? Sempre muito importante as pessoas lembrarem que se trata de um violão. Então é importante manter o acompanhamento, porque tem muita gente que acha que é só fazer as baixarias que está fazendo o acompanhamento direito, e não é, né? Então a maior escola que tem, na minha opinião, a maior escola que tem vem a partir do Dino, né? Mas antes teve um cara que, antes do Dino, tinha um respeito a essa hierarquia, que era o Tutti 7 cordas. Ele tocava com afinação em si, aí o Dino, depois da morte do Tutti, resolveu assumir esse posto, por questão hierárquica mesmo, dentro da música. Ele afinou em dó e começou a fazer os contrapontos que já existiam também por meio do Pixinguinha, né? Então, o Dino teve essa referência e, lógico que ele galgou isso para o violão, né? O Dino pegou o método de contraponto para o violão de 7 cordas, mas o contraponto já existia. E aí a gente tem referências mais ainda, tem Walter, Valdir, 7 cordas, Rafael Rabelo, né? E o meu professor de violão de 7 cordas foi o Brito do Cavaco, aqui de Brasília, meu tio. Então, é isso, é um eterno estudo, né? E dentro da música instrumental, uma coisa é ímpar, né? Porque de jeito nenhum pode tocar de qualquer jeito, né? Então é importante esse casamento com os outros instrumentos, até o próprio pandeiro, para fazer a cama para o solista, que no nosso caso aqui hoje, né, o nosso solista é o Cacai com a viola brasileira, a viola caipira. Então é importante esse casamento para a boa execução dele, né? Então vou aproveitar o seu comentário para fazer uma pergunta para o Cacai. Cacai, a viola brasileira da viola caipira, qual é a diferença? O termo viola brasileira eu gosto de usar exatamente pelo fato de estarmos em Brasília e termos aqui uma musicalidade bem misturada de vários estados que se encontraram aqui. Nós mesmos já estamos fazendo um choro com um outro teor de choro. Então eu gosto de usar o termo viola brasileira exatamente porque eu passeio pelo choro, eu passeio pela música caipira às vezes, pelo baião nordestino, pelo samba de roda. O segundo CD que eu tenho, eu gravei muita coisa de candomblé, e aí tem uns diálogos de viola com
com a batucada. Então, abrange mais exatamente o que eu faço, o que eu gosto de fazer, que é ouvir uma música brasileira, que é feita em todo o território, hoje e no passado, e transportar essa música para esse instrumento, né, com a linguagem contemporânea. E essa versatilidade que você dá para a sua viola, como é que você chegou a isso? Então, eu não tenho uma tradição, apesar de ter nascido no Nordeste e ser filho de nordestinos, eu vim para cá, para Brasília, com 5 anos de idade. Então, eu não tenho uma tradição musical que vem de pai para filho, assim, de muitas gerações, né? Não sou interiorano, não sou da roça, apesar de também hoje morar numa chácara e tal, mas... então, aqui em Brasília, eu me encontrei com esses músicos, assim. Quando eu comecei a tocar viola, a música da efervescência da cidade era o choro, ainda é, mas era muito mais, né? Então, assim, para eu dialogar com os músicos da minha geração, eu tinha que tocar um choro, assim, era praticamente necessário que eu tocasse um choro, e foi importante até para mim para o desenvolvimento como instrumentista mesmo, assim, o choro possibilita isso. É uma música com 3 partes, basicamente 3 tonalidades diferentes, então você tem que praticar várias situações no braço do instrumento, você não fica preso a uma tonalidade, coisa que é muito comum na afinação da música caipira, você fica muitas vezes restrito a uma afinação e tal. Então, é por isso que a gente aqui em Brasília, a gente consegue ter essa linguagem meio universal de música que não tem um rótulo, acaba não tendo um rótulo. Você também é compositor, né? Exatamente. Vamos seguir com uma composição sua? Vamos tocar uma música minha que eu fiz na chácara, que chama Lobo Guarânia. Então acompanha agora Cacai Nunes e Regional Chora Viola. André se afasta dos músicos.
rodapé à esquerda, o texto em letras brancas. Lobo Guarânia, Cacai Nunes. Bom, eu achei belíssima essa composição, sinceramente. É tocante. Obrigado. Eu queria saber como é que você se aproximou da viola, como é que você escolheu esse instrumento para ser, digamos, o teu parceiro de vida musical? Então, eu já tinha uma vivência musical antes de começar a tocar viola. O meu pai é músico, então criança, cheguei a fazer aula de violão e tal. Aprendi muito por revistinha também, usava o ouvido também como um belo de um apoio, né? Uhum. Mas toquei guitarra numa banda, viajei, lancei CD e tal. Mas aí chegou um período que eu estava precisando de uma transformação, assim, de algo que me tocasse mesmo. Estava um pouco cansado da banda, de guitarra. E comecei a ouvir muita música brasileira, música nordestina. E comecei a perceber o som da viola. E basicamente mesmo teve um disco que me transformou, assim, que me chamou para a viola, que foi o disco Uróboro, do Roberto Corrêa, que é um disco também para ele muito marcante, porque foi quando ele descobriu que ele tinha um câncer na cabeça e ele correu para gravar todas as músicas dele, porque ele poderia morrer, graças a Deus está aí com a gente até hoje, mas... Então esse disco, durante muito tempo, eu ouvia ele e caramba, que som mágico esse, porque é um disco também muito intrigante em termos de sonoridade de viola, é diferente. E eu fui atrás, fui saber que ele dava aula na Escola de Música de Brasília, consegui me matricular na Escola de Música, ele estava de licença na época, mas eu fiz aula com o Marcos Mesquita. E aí, disso, eu fui entendendo o que representa esse instrumento para a música brasileira e fui descobrindo aonde ele entrava. Fui ver que o Quinteto Violado usou muito, que o Quarteto Novo com Heraldo do Monte usou muito, que o Quinteto Armorial usou muito, aí as duplas caipiras, e aí, para cair na música tradicional é um escorregãozinho, a gente tá lá. Mas você também começou a fazer trilhas, né? A partir de 2008 você fez trilhas para documentários, vídeos institucionais, né? Como Exatamente. É que se deu Boa isso parte das minhas músicas nascem da composição de trilhas, assim. O George também é um grande companheiro nessas empreitas de gravação de trilha, basicamente com temáticas regionais. Entendi. Então, às vezes eu associava o uso de uma percussão com a viola, esse caminho de trilha é um caminho muito interessante para quem quer compor. Eu gosto muito de compor trilha, de fazer jingle, esse tipo de trabalho é interessante. E na sequência vamos ouvir o quê? Vamos ouvir um choro muito conhecido chamado Cuidado Violão, de um compositor pouco conhecido chamado Zé Toledo. Vamos ouvir Tua Imagem, de Canhoto da Paraíba. E vamos ouvir Homenagem à Vitória, de Carlos Poiares. Então, vamos ouvir.
Já no violão, Zé Toledo.
sobre fundo dinâmico em tons de verde, texto em letras brancas. Estamos apresentando no fundo preto o logo Talentos Brasil. Estamos apresentando no fundo preto o logo Talentos Brasil. Fundo com formas curvilíneas em movimento em tons de azul e verde. Ganham e perdem foco. Sobre fundo preto, letras brancas e amarelas, Talentos Brasil. Ao centro, logo curvilíneo de 5 formas combinadas nos mesmos tons do início. Estamos de volta com Talentos Brasil, hoje apresentando a arte da viola de Cacai Nunes. Cacai, você, além de músico, compositor, produtor musical, é também pesquisador e criou um projeto que depois virou um programa chamado Acervo Origem. Conta um pouco desse projeto. Exatamente. Tudo que eu faço relacionado à música está vinculado ao Acervo Origens, né? CacaiNunes@gmail.com. Começou sendo uma pesquisa informal de discos mesmo, de repertório, né? Do que é pouco tocado. E aí, disso eu passei a digitalizar esse repertório e disponibilizar na internet. Aí o próximo passo foi fazer um programa de rádio piloto, por conta própria, e apresentar a ideia para a Rádio Nacional Brasília, FM. Então estamos lá, eles nos abraçaram em 2010, estamos lá desde 2010, já completando já o 7º ano de difusão de uma música que pouco toca na rádio. A música produzida com a viola, a música dos interiores do Brasil, mas também coisas contemporâneas que tenham vínculo com essas tradições musicais, né? Então tem muita música caipira, tem moda de viola, tem forró, pé de serra, tem samba, tem choro, tanto das antigas como choros contemporâneos, música de terreiro, música do sul, do norte. Então a gente difunde essa música que é pouco tocada na rádio, e não só na Rádio Nacional, como na internet, né? É isso que eu ia te perguntar, como é que faz para acessar esse acervo? Então, está no www.acervoorigens.com. Lá tem, além dos programas que a gente apresenta todo sábado, né? A gente apresenta no sábado o programa, na segunda-feira ele está disponível no blog. E tem os discos, alguns LPs para baixar, vídeos das nossas andanças aí, de vasculhando música tradicional brasileira. Então, tá tudo na internet. Maravilha. Vamos tocar mais um pouco? Vamos. O que vai rolar agora? Agora a gente vai tocar de Jonas Silva, Meu Chorinho. Em seguida, Nostálgico, de Roberto Barbosa, conhecido como Canhotinho do Cavaquinho. E, por fim, Sarau para Radamés, de Paulinho da Viola. É isso aí, Cacai Nunes e Regional Chora Viola.
esquerda, o texto em letras brancas. Meu Chorinho, Jonas Silva. O texto em letras brancas. Nostálgico, Roberto Barbosa.
Esquerda, o texto em letras brancas. Sarau para Radamés, Paulinha da viola. Você está acompanhando o Talentos Brasil. Hoje eu estou na companhia de Cacai Nunes, Dudu Sete Cordas, Léo Benon e Jorge Lacerda. Eles estão lançando um disco com todo esse belíssimo repertório que você está ouvindo. Como é que está o lançamento do disco, Cacai? Tá ótimo. A gente está já nas plataformas digitais, né? Que hoje em dia o disco, além do disco Cacai físico, Nunes, a gente tem que botar na internet para todo mundo @gmail.com. baixar e ouvir. Estamos começando já a divulgação aqui no programa de vocês, já fizemos outros programas de TV, rádio. E é isso, a música independente, ela precisa mesmo desses canais pequenos e potentes canais para poder difundir a nossa música. Maravilha. E para encerrar, nós vamos ouvir o quê? A gente vai ouvir de Léo Benon, Assombroso, um choro maravilhoso. E vamos ouvir uma música minha que eu gravei no disco anterior, um Ijexá chamado Flor de Peregum. Maravilha. Obrigado então, Cacai. Obrigado a todos vocês pela participação. E você que nos acompanhou, obrigado pela sua audiência. Espero você então no próximo Talentos Brasil. Até lá! Rodapé à esquerda, o texto em letras brancas. Assombroso, Léo Benon.